O mundo está com os olhos voltados para um novo e, vamos ser sinceros, perigoso foco de tensão. A gente está falando de navios de guerra, aviões de combate e uma ilha bem no centro de tudo isso. Vamos mergulhar nessa história para entender o que está acontecendo entre China e Taiwan. E a imagem é bem clara, quase que autoexplicativa. A ilha de Taiwan, neste exato momento, está cercada. A China simplesmente iniciou exercícios militares numa escala gigantesca, posicionando navios e aeronaves de guerra num movimento que, olha, elevou a tensão na região a um nível crítico. E só para se ter uma noção da escala disso, as forças de defesa de Taiwan já chegaram a identificar 89 aviões militares chineses sobrevoando a região. 89! É uma demonstração de poder aéreo que busca, claramente, uma coisa: intimidar. E essa pressão toda não vem só pelo céu, não. No mar, a gente está falando de pelo menos 14 navios de guerra chineses que foram mobilizados, basicamente fechando o cerco e completando essa demonstração de força, tanto naval quanto aérea. Ok, mas o que torna isso tudo tão alarmante não é só a presença militar. O ponto aqui é que a China está simulando ataques a portos e, mais importante, um bloqueio naval total. Na prática, isso é um ensaio de como isolar Taiwan completamente do resto do mundo, cortando qualquer tipo de suprimento e comunicação. E, como era de se esperar, cada lado conta uma história. O governo de Taiwan classifica a ação como uma intimidação militar bem clara. Já a China, a China afirma que está só respondendo a provocações externas, que, aliás, são a chave para a gente entender por que isso tudo está estourando agora. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Por que essa demonstração de força gigantesca e por que justo agora? Acontece que isso não foi do nada. Existem gatilhos bem específicos que levaram a essa escalada de tensão. Pequim aponta principalmente para duas coisas. Primeiro, uma sinalização do Japão de que poderia sim apoiar militarmente Taiwan. Depois, e talvez o mais importante, foi o anúncio dos Estados Unidos, coisa de uns 10 dias atrás, de um novo pacote bilionário de venda de armas para a defesa da ilha. Para a China, isso foi a gota d'água. Foi visto como uma interferência direta nos seus assuntos internos. Mas para entender a raiz de verdade disso tudo, a gente precisa ir além desses gatilhos mais recentes. Essa tensão não surgiu ontem. Ela está enraizada num desacordo fundamental que, olha, já dura décadas. E o ponto central de tudo é este aqui. Para Pequim, Taiwan não é um país. É oficialmente considerada uma província rebelde. Ou seja, um território que mais cedo ou mais tarde tem que ser reintegrado à China continental. Ponto final. E assim, não é só discurso, tá? O próprio presidente Xi Jinping já deixou bem claro que a possibilidade de usar a força militar para anexar a ilha continua sendo uma opção real na mesa caso ele julgue necessário. Só que a visão da China não é a única no mundo. Longe disso. A realidade é bem mais complexa. Muitos países, mesmo sem reconhecer Taiwan oficialmente para não comprar briga com Pequim, na prática tratam a ilha como uma nação independente, com governo e economia próprios. E é exatamente aí que a situação deixa de ser só um problema regional e passa a preocupar o mundo todo, porque o que acontece ali no Estreito de Taiwan tem um potencial real de arrastar potências globais para um conflito direto. E aqui estão as peças-chave nesse tabuleiro. Além, claro, da China e de Taiwan, o Japão já sinalizou que tem interesse direto. E, obviamente, os Estados Unidos, que têm um papel fundamental e uma obrigação histórica de longa data na defesa da ilha. E aqui está o impasse que torna tudo tão perigoso. De um lado, a gente tem a China ameaçando usar a força. Do outro, os Estados Unidos, que por causa de uma lei, a Taiwan Relations Act, são meio que obrigados a fornecer a Taiwan os meios para se defender. Percebe? É uma rota de colisão direta entre as duas maiores superpotências do mundo. Então o ponto crucial é este. Não é a primeira vez que a China faz exercícios militares assim. Mas o momento geopolítico, a escala gigantesca e o discurso cada vez mais duro colocam a tensão num nível máximo. Uma faísca ali poderia desencadear não só uma crise diplomática, mas um conflito com consequências que a gente nem consegue imaginar direito. O que nos leva então à grande questão que fica no ar. Com as tensões nesse nível, o que exatamente a gente está testemunhando? Seria só mais uma demonstração de força calculada para mandar um recado? Ou será que estamos vendo o prelúdio de algo muito, muito maior? Por enquanto, o mundo inteiro observa, prendendo a respiração.